O grande tema de política do Tribuna da Madeira abordou, na sua primeira edição, os aspectos mais importantes da política madeirense em 2012. Foram convidados deste painel o professor Agostinho Soares, o deputado Hélder Spínola, o empresário Humberto Vasconcelos e ainda o deputado José Manuel Rodrigues. De 2012, que estamos agora a poucos dias do fim, a nível político, a nível regional, o que é que podemos salientar, que aspectos considera que foram mais importantes na política madeirense neste ano? Tal como já informalmente tínhamos dito aqui, acho que os dois momentos embrincam um no outro, entroncam um no outro, mas são de facto o plano de ajustamento é que a região foi obrigada e as eleições internas no PSD, porque no fundo o PF representa na prática o resultado de 30 e tal anos da gestão do PSD, ao contrário do que alguns têm dito, não resulta dos últimos 10 anos, mas os últimos 10 anos requintaram já por, no fundo, porque não havia outro caminho, o PSD já não tinha outro caminho, este PSD que nós conhecemos exagerou no o que foi a política que foi construindo ao longo de 30 anos. E depois, as diretas representam aquilo que de facto dentro do meu partido por vezes nós falávamos e temíamos, que era que a alternativa de facto pudesse surgir um dia no interior do PSD e não nos partidos de oposição. De facto, quando a economia não funciona, os regimes têm que se alterar, e é pena que alguns partidos tenham entrado um pouco a reboque do discurso do PSD e tenham privilegiado a aproximação ou o desfazamento em relação ao discurso da autonomia e se tenham afastado do essencial. É que esta autonomia era uma autonomia que iria desembocar, o modo como estava a ser construído e desde a primeira pedra iria desembocar na tragédia que os madeirenses estão a viver agora. O PSD tomou consciência disso, a maioria dos seus militantes, porque o resultado aproximado, o 50-50, não dá conta de facto que a maioria está contra a situação. Naturalmente alguns não puderam votar ainda. Eu sei claramente que os presidentes das juntas de freguesia que estiveram num dos primeiros jantares do Albuquerque foram chamados logo no dia a seguir para verem o beicinho do presidente do governo ou do presidente do partido lastimando as facas nas costas que lhes tinham enterrado. Hélder Spínola, partilha desta opinião, pegando também aqui numa frase que disse que acho que tem importância, que é o que o PS, que era também dos partidos o principal partido da oposição, a alternativa veio do próprio PSD e não de um partido da oposição. Bom, não partilho na questão de ter surgido uma alternativa, julgo que não surgiu essa alternativa. Claro que dentro do Partido Social Democrata surgiu a vontade de mudar a liderança, mas é preciso perceber que a alternativa para a Madeira não depende de uma lógica meramente partidária, não depende de uma liderança partidária, depende de um novo projeto, depende de um novo rumo, inclusive que desvie o curso das coisas, não é? Porque na prática o que o PSD conseguiu fazer, o PSD Madeira, foi trazer a economia da Madeira para um beco sem saída. E neste momento é fundamental encontrar um novo modelo de desenvolvimento e, na verdade, o que nós temos na prática do PSD Madeira, seja lá quem for que esteja a liderá-lo,
e também, infelizmente, alguns outros partidos, a lógica ainda está muito amarrada àquilo que vem de trás. E nós precisamos de encontrar um outro caminho que não esteja, que não continue refém desta lógica de construção civil. E repare-se que nós, nos últimos tempos, tivemos inclusive até fundos comunitários com outros objetivos, com os objetivos mais vocacionados, por exemplo, para a área do ambiente, e a forma que se encontrou, a forma que este regime, que está formatado desta forma, encontrou para aplicar esses fundos na área do ambiente, foi construindo, foi fazendo obra de betão. E penso que nesta lógica das convulsões que estão a acontecer dentro do PSD, que sem dúvida marcaram este ano, penso que não é aí que a Madeira vai encontrar solução para os seus problemas. E a tal alternativa de que se fala e que sempre se falou, é uma alternativa que tem que se encontrar ao nível das práticas, ao nível dos modelos, ao nível das soluções. Claro que essas soluções, num contexto de democracia baseada nos partidos, claro que terá que ser através de um partido que não o PSD, que ganhe eleições e que implemente primeiro, obviamente, que desenvolva esse novo caminho, apresente-o às populações e depois, ganhando as eleições, o concretize. Agora, penso que o ano de 2012, o que destaca é algo, infelizmente, profundamente negativo, que é uma palavra, se calhar, apenas a queda. Ou seja, nós tivemos durante algumas décadas uma sensação de crescimento, uma sensação de evolução ao nível social, ao nível económico, e 2011 já tinha de certa forma anunciado, mas 2012 confirma essa queda desse modelo. E isso depois espelha-se na subida em flecha do desemprego, espelha-se na dificuldade de obter recursos para o funcionamento das escolas, espelha-se também nas dificuldades notórias que se encontram todos os dias na área da saúde. E nós, 2012 foi a queda, infelizmente 2013 não se revela como o reerguer. Mas nós precisamos desse reerguer, e esse reerguer não pode ser para fazer o mesmo que fizemos até aqui, nem para se reerguer da mesma forma que tivemos em termos de desenvolvimento económico até aqui. Muito bem. João Manuel Rodrigues, pegando também, queria que apontasse o que foi mais importante na sua ótica em 2012, tendo em consideração que houve de facto um crescimento, que foi um crescimento virtual. Isso aconteceu, a Madeira parecia que estava a crescer, mas no entanto acho que foi isso também deixou... Sim, o crescimento, se cair, não é crescimento nenhum. Não, o problema é que nós crescemos à custa da dívida, crescemos à custa dos fundos comunitários e da indústria de construção civil. Os verdadeiros setores produtivos, o turismo, a agricultura, as pescas, o comércio, as indústrias transformadoras, todos esses setores económicos não cresceram nos últimos anos. Antes, pelo contrário, demos cabo do bordado, demos cabo de algum artesanato que tínhamos e, portanto, nós não cuidamos dos setores produtivos. E esse crescimento foi virtual, foi sustentado em dinheiros que não eram nossos. Eram dinheiros da banca, dos credores, e eram dinheiros de fundos comunitários. E não criámos um modelo de desenvolvimento assente nestes setores produtivos, sobretudo na área privada, que criasse crescimento económico e, portanto, mais emprego. E, portanto, a região viveu acima das suas possibilidades, claramente, nos últimos anos, à custa da pesada dívida que atingiu os 6,5 mil milhões de euros. Eu distinguiria três assuntos de 2012, dois aqui já focados: o plano de resgate da região, o célebre plano de assistência financeira, que de económico não tem absolutamente nada, que veio trazer uma carga fiscal 25% maior do que a de 2011, e que revela duas coisas. Em primeiro lugar, a falência financeira da região, fruto, julgo eu, dos últimos 15 anos de governação do PSD, que ia de dívida
dívida em dívida. E o segundo aspecto dentro do plano de assistência financeira é que a região claramente deixou a autonomia ser sequestrada. Quando digo a região, digo o Governo Regional do PSD, a autonomia ser sequestrada pelo Estado português. O segundo aspecto que me parece importante é o declínio do PSD. Eu acho que as diretas são o epílogo de um processo evolutivo dos últimos anos que revela um claro declínio do PSD. Já o ano passado o PSD tinha obtido menos de 50% dos votos dos madeirenses. E agora o líder do PSD vale apenas metade dos votos dos militantes do PSD. E desse ponto de vista, acho que, sendo revelador as diretas e o resultado das diretas do declínio do PSD, julgo que a facção do Dr. Miguel Albuquerque aquilo que representa é uma alteração de caras. É preciso que haja alteração de políticas. Eu gostava de ver, julgo que a alternativa não está dentro do PSD, porque aquilo que vejo das diretas do PSD, o resultado é a escolha entre duas caras. Entre dois homens, não há escolha entre políticas alternativas. E eu acho que a Madeira precisa de um novo modelo de desenvolvimento económico e social. Isso passa por ter novas políticas económicas, novas políticas sociais, novas políticas financeiras. E finalmente o terceiro tema que me parece importante é o aparecimento do dengue enquanto epidemia na região. E parece-me que vai marcar 2012, talvez ainda não tenhamos essa consciência, mas temos um problema que veio para ficar. Enquanto os problemas financeiros, os problemas económicos, eventualmente, são ciclos, quer dizer, e poderão ser ultrapassados, este é um problema que veio para ficar e vamos ter que lidar com ele. Ele tem repercussões a dois níveis: saúde pública, e portanto é preciso ter um serviço regional de saúde preparado para responder a esta nova doença que nós não tínhamos até há pouco tempo, e o segundo, as repercussões que pode ter na indústria turística. Aliás, as notícias que chegam já vão nesse sentido. Há cancelamentos de vindas de turistas devido à existência nesta zona do Atlântico e particularmente na Madeira do vírus, deste vírus. Parecem-me os três aspectos mais importantes deste ano que era terminar. E finalmente um Humberto Vasconcelos, empresário, mas que segue perto a política regional. Sim. Não, aspectos mais importantes. Eu acho que aqui, em primeiro lugar, eu represento aqui o Humberto Vasconcelos, não o PSD, porque acho que isso é importante, separar as águas. Agora, efetivamente, os três aspectos aqui que o João Manuel Rodrigues salientou são os três aspectos mais importantes do que aconteceu no ano de 2012. Em relação ao plano de ajustamento, efetivamente, o problema do plano é, no futuro, conseguir cumprir aquelas metas e, portanto, as dificuldades que a Madeira vai sentir. É um plano, num momento difícil, que foi negociado pelo PSD, mas não havia outra solução do ponto de vista financeiro. É verdade que a Madeira, ao longo do tempo, criou grandes investimentos públicos. Eu tenho uma opinião pessoal, acho que muitos deles não deveriam ter sido feitos, tenho essa opinião pessoal, porque não são produtivos e, portanto, foi apenas construir sem pensar na rentabilização desses espaços e também na sustentabilidade dos mesmos. Há investimentos que foram muito bons, há outro que teria de ser refletido. Acho que o problema do plano será no futuro como é que a economia regional vai responder a este agravamento fiscal que virá a surgir, e por isso é um momento importante para a Madeira, para resolver um problema das contas da região, mas também um momento difícil para os madeirenses no futuro, que é conseguir suportar a carga fiscal que este plano nos obriga. E, portanto, e como empresário sinto isso, e é muito difícil conseguir manter um emprego, é difícil conseguir cumprir com todos os impostos, e hoje as empresas vão entrar em dificuldade. E eu prevejo, negativamente mesmo, prevejo que o tecido empresarial no próximo ano sofra um grande revés e, portanto, as insolvências, as falências vão surgir no próximo ano. Portanto, este plano tem a virtude de vir resolver um problema financeiro do momento, mas não resolve o futuro da Madeira. Eu defendo pessoalmente
que terá de haver um perdão de dívida à Madeira. Não há outra saída do ponto de vista financeiro para conseguir recuperar as finanças da Madeira, terá de haver um perdão de dívida, arranjar uma solução que poderá até passar por fundos comunitários. Eu não estou dentro destas esferas, mas poderia passar um perdão de dívida, é a solução que vejo para a Madeira no futuro, para que o tecido empresarial continue a se desenvolver e portanto, com menos carga fiscal. O segundo ponto, que acho que é muito importante, que são as questões das diretas no PSD, eu estou à vontade, eu apoiei o Dr. Miguel Albuquerque e, portanto, filo consciente pelo projeto político que ele apresentava dentro do partido e da importância de mudança de política e de paradigma para o futuro e, portanto, eu acho que o Dr. Miguel Albuquerque, pela experiência adquirida ao longo dos anos na Câmara Municipal do Funchal, era a pessoa certa para, nesta fase, fazer a mudança do partido e portanto, e a própria moção do Dr. Miguel refletia isso, refletia políticas novas, ideias novas e aposta em setores importantes para o desenvolvimento da Madeira de forma diferente. Apoiei, não foi a moção mais votada, mas acho que hoje o PSD tem um líder e, portanto, será o líder que escolhido do Congresso que irá ditar as regras para o futuro. Ou seja, não concorda aqui com o João Manuel Rodrigues quando o João Manuel Rodrigues diz que é necessária a alteração de políticos e não de caras? Não, o que é preciso, algumas caras novas são importantes para a política, não só pelas caras, mas acho pela competência que podem trazer ao exercer os cargos políticos, porque se nós só escolhemos pessoas por questões de ligações do ponto de vista político e não pela competência, penso que a Madeira terá um problema no futuro. Acho que é preciso caras novas, mas competentes, com políticas diferentes. Algumas políticas foram corretas no passado, há outras que terão de ser diferentes porque mudou, porque há uma coisa que aconteceu nos 30 anos, que houve uma evolução cultural da Madeira e, portanto, as pessoas hoje pensam completamente diferente do que pensou há 30 anos e penso que uma pessoa com ideias novas, pessoas com outras experiências trarão de certeza uma mais-valia aos destinos da Madeira e às lideranças que se querem para o futuro e, portanto, eu vejo isso nessa perspectiva. Aqui o professor Agostinho e também seguindo esta linha, será que também o PS precisa de novas caras? O PS está constantemente a misturar novas caras ao eleitorado. De facto, embora a verdade é que há alguns poderes fáticos que são sempre os mesmos. No entanto, o problema do PS não passa por isso. O problema do PS passa por não ter, neste momento, percebido que a situação regional tem muitas, para além do problema da falta de abertura na sociedade, esta não é de facto uma sociedade aberta aqui na ilha, o problema de democraticidade, esses problemas mantêm-se. A alternativa no PSD para mim seria interessante, essencialmente por isso. De facto, ao contrário do que diziam os ilustres deputados, pessoas e ideias ligam-se, não há mudança de ideias sem mudança de pessoas. Melhor é não escolher o mal menor. Não há mudança de ideias sem mudança de pessoas. O problema é que há pessoas novas que estão presas à máquina antiga. Mas o problema na Madeira é essencialmente, o grande problema é um problema de abertura da sociedade, de libertação da sociedade em relação da economia da sociedade em relação ao Estado. Nós temos aqui na Madeira, de facto, não só no partido do poder, mas depois na economia regional, uma sociedade muito parecida aos totalitarismos de esquerda que nós conhecemos. Não houve essa abertura com esta eleição dentro do PSD? Já começam-se a dar os primeiros passos? Infelizmente, os primeiros sinais é de que tudo se há de manter durante mais algum tempo assim, embora as pressões da sociedade e dos próprios militantes do PSD, eu acredito que vão
transformar o partido. Eu acho que no Partido Socialista deveria de haver, de facto, um elan novo que permitisse que o Partido Socialista fosse essa alternativa e não deixasse para uma ala, digamos, mais livre, mais democrática no PSD a fazer esse papel. O problema é que o Partido Socialista teve um momento de ouro quando Jacinto Serrão se candidatou contra José Sócrates. Embora a sua candidatura fosse já uma candidatura que tinha a ver com o facto de José Sócrates estar já a anunciar alguma austeridade, e portanto Jacinto Serrão candidata-se por um discurso muito mais próximo do discurso comunista do que com um discurso socialista democrático. No entanto, a partir do momento em que há um novo governo, o Partido Socialista, o PS Madeira, tinha, por ter feito oposição real, o seu anterior líder, a José Sócrates, poderia muito bem à população, aquilo que também deveria ter sido feito a nível nacional, pedir desculpas por tudo o que está a acontecer, porque o Partido Socialista tem enormes responsabilidades. Tem o PSD, tem alguma o CDS e tem muita o PS. O PS Madeira era era um partido que estava em melhores condições para pedir desculpa, dizer que tinha afrontado o PS e de facto com coragem afrontou e propor novas ideias, novas formas de fazer política, porque de facto algumas das coisas que alguns partidos de oposição criticam ao governo regional, quando não estão a falar de liberdade, quando não estão a falar de sociedade aberta, criticam aquilo que os governos da República também fizeram. Porquê que o país chegou às circunstâncias em que chegou? É a Madeira só que tem dívida? Não é. O país chegou porque também a nível nacional se apostou na construção civil do mesmo modo que se fez na Madeira, porque o país desaproveitou os fundos comunitários. Toda a gente sabe, isto foi praticamente nos anos 80, toda a gente falava que os empresários do têxtil, do AVE, andavam de Ferrari aproveitando os fundos europeus, e toda a gente dizia que de facto os empresários teriam de alterar comportamentos, porque o que fez o nosso país foi desaproveitar rios de dinheiro. Foi isto é, as verbas que vieram para o mundo empresarial foram desaproveitadas não só nos equipamentos das empresas, como também as verbas que vieram para a formação foram mal baratadas. Andaram pessoas a fazer 3, 4 e 5 cursos, as empresas a se aproveitarem de mão de obra de borla, e nada se modificou neste país. Ainda hoje há empresas na região e no país que são feitas para verificar onde é que se pode ir sacar dinheiro da Europa. Algumas empresas são de management e outras que procuram a ver onde é que podemos ir buscar, onde é que há verba. Não pensam o contrário. Quando às vezes ouço falar no turismo, dá-me vontade de rir, porque não pensam ao contrário. Isto é, nós o que é que precisamos? Em função das minhas necessidades e da mudança política e económica que eu quiser promover, em função disso que eu vou procurar os fundos, os meios. Não é o contrário, nós aproveitamos os meios e agora vamos ver onde é que podemos gastar. Este erro foi um erro regional e foi um erro nacional. Neste erro estiveram implicados PSD, PS e, menos é verdade, mas também CDS. Talvez por esse erro, agora recentemente na Assembleia falávamos do orçamento retificativo, e eu acho que foi o Helder Spindler que disse que há dívida nova e há obras que estão mais caras.
Ou seja, aliás, o que estava aqui a ser dito acaba por ser efetivamente um problema, o problema que nos trouxe até aqui, como nós tivemos fundos comunitários durante muito tempo e fundos avultados que criaram essa ilusão de desenvolvimento, que na prática era um crescimento virtual, e o problema é que nós continuamos a cometer o mesmo erro. Porque esta questão de nós não sabermos usar convenientemente estes fundos comunitários não só resulta das indicações que são dadas no próprio planeamento desses mesmos fundos, mas aqui na Madeira acontece uma coisa que é sui generis e se calhar distingue-nos de todo o resto, todo o país, que é não olhar para aquilo que precisamos de fazer e ir buscar os fundos nesse sentido, nem tampouco ir olhar para os fundos e ver o que os fundos querem que se faça, mas é fazer uma coisa diferente, que é ver que empresas é que são amigas do regime e ver o que podemos fazer de maneira que esse dinheiro vá para essas empresas. Então é uma questão de mudança de mentalidades também. É uma questão de mudança de mentalidades, é uma questão também de acabar com a corrupção. Moralidade. De moralidade também. Ou seja, nós continuamos a cometer os mesmos erros, que é disfarçar a governação, ou melhor, não é tão disfarçado assim, é transformar a governação no servir os amigos e no servir-se. E há aqui essa questão que falou do orçamento retificativo, porque efetivamente este orçamento retificativo que acabou de ser aprovado mostra a atitude, que é a atitude de ser trapaceiro, de enganar, de esconder, de não esclarecer. E efetivamente, neste orçamento, está a ser previsto pagar valores a obras que ainda estão a meio, pagar a totalidade da obra e dizer que estamos a pagar a dívida. Não, nós estamos a pagar a parte que foi feita e a parte que falta fazer, em alguns casos. E provavelmente daqui a algum tempo nós vamos ter essas obras, e ainda bem, a serem acabadas, mas um governo transparente diluía. Mas, claro, não podem dizê-lo, porque senão o ministro Gaspar dizia, mas afinal isto é só para pagar dívida, não é para compromissos que ainda não foram executados. Mas isto mostra e revela a atitude, a forma de fazer as coisas, a forma de governar, e enquanto nós tivermos o mesmo sistema, as mesmas pessoas, e digo mesmo, o mesmo partido, nós não vamos mudar esse tipo de atitude. E não mudando esse tipo de atitude, o que é que vai acontecer? Vamos continuar a ser espertos em termos de governação e vamos continuar, no fim desses processos, desses ciclos onde aparece algum dinheiro, como está a acontecer outra vez para a reconstrução do temporal de 20 de fevereiro, vamos olhar à nossa volta e, afinal, não temos nada outra vez. O CDS dizia na Assembleia que o orçamento retificativo era um remendo. É isso? Quer dizer, nós votámos a favor do orçamento retificativo porque, apesar de tudo, vamos transformar digamos, dívida que nós tínhamos, a dívida comercial, em dívida bancária. E apesar de tudo, há 250 milhões de euros que se espera que se venham a ser injetados na economia real, isto é, que o Governo possa satisfazer, sobretudo, as pequenas dívidas que tem a fornecedores e empresas, sobretudo na área da saúde, na área do comércio e também nos próprios consumíveis da educação. E, portanto, desse ponto de vista, nós entendemos que é um remendo, mas é claramente insuficiente. Porque quando foi da assinatura do Plano de Ajustamento Financeiro, foi o próprio Estado, através da Inspeção-Geral de Finanças, que concluiu que a Madeira precisava, em 4 anos, de 3,5 mil milhões de euros de financiamento. Ora, nós temos um empréstimo de 1.500 milhões de euros na assinatura do Plano de Ajustamento Financeiro e agora temos mais 1.100 milhões de euros. A verdade é que é uma parte da dívida comercial que vai continuar por pagar. Eventualmente ela vai chegar às grandes empresas de construção civil, vai chegar a alguns pequenos fornecedores, mas a um grosso equivalente a 1.000 milhões de euros que vai ficar por pagar por parte do Governo Regional. E é preciso ver que hoje, há pouco o Humberto Vasconcelos falava da carga fiscal. É verdade, a carga fiscal é hoje onera claramente o tecido empresarial e, portanto, provoca falências e provoca desemprego. Mas se nós formos ver o conjunto de falências nos últimos 2 anos
Essas empresas eram fornecedoras do governo regional. Isto é, o principal fator de criação de desemprego e, portanto, a priori de falências é o próprio governo regional ao não satisfazer as suas dívidas para com as empresas privadas e também as câmaras municipais. E, portanto, este problema é crucial. Então, a renegociação do plano de ajustamento financeiro. E também o pagamento às pequenas e médias empresas que são os fornecedores do governo. Eu acho que a prioridade não deve ser a antiguidade. A prioridade deve ser pagar aos pequenos e médios empresários. Se bem que as dívidas mais antigas, obviamente, também têm que ser pagas. Se bem que, só para interromper, este orçamento retificativo não é fiel a esse compromisso. Não é fiel, claro. Aliás, obras que ainda não estão acabadas e que estão a Portanto, isso é uma decisão só da parte do Governo Regional. Bom, no plano de ajustamento financeiro ficou definido que seriam os dois governos, através da Secretaria de Estado do Tesouro e da Secretaria Regional de Finanças, a definir o plano de pagamentos. A verdade é que era necessário um plano de pagamentos. E o plano de ajustamento financeiro prevê que até o primeiro trimestre deste ano tivesse concluído um plano de pagamentos. Ainda não existe plano de pagamentos, nem elaborado pelo Governo Regional, nem elaborado pelo Governo da República ou pela Secretaria de Estado do Tesouro. Mas era importante que o Governo, de uma vez por todas, pagasse a tempo e horas aos fornecedores e às empresas privadas, porque isso criou enormes estrangulamentos a essas mesmas empresas e, como disse há pouco, é o principal fator de criação de desemprego na Madeira. Até porque nós vivemos muito na base da indústria da construção civil, conforme eu disse, e também alguma iniciativa privada que se desenvolveu nos últimos anos na Madeira, tendo a área do turismo, viveu debaixo do guarda-chuva do setor público. Isto é, foram criadas inúmeras empresas para vender ao Governo e às câmaras municipais. Agora que esse mesmo setor público, Governo e câmaras, estão com imensas dificuldades de tesouraria para poder pagar, essas empresas, naturalmente, como não fornecem a mais ninguém, portanto, morrem. E, portanto, temos que mudar aqui o paradigma de um desenvolvimento que não foi feito nos últimos anos. Nós propomos o quê? Eu acho que o Humberto Alves Gonçalves tem razão nisto. A dívida impagável. A Madeira não tem possibilidades, na base do que está neste plano de ajustamento financeiro, de pagar esta dívida de 6,1 milhões de euros, pelo menos nos prazos que estão previstos e com os juros, precisamente, e com os juros que estão previstos. Portanto, isto vai ter que ser encontrada uma nova solução, assim como parece que agora se inclina para que Portugal possa renegociar com a Troika e ter as mesmas condições que a Grécia teve na renegociação do seu plano de resgate. Mas se é verdade que a Madeira tem um problema financeiro, isto como é que se resolve? Com mais receita. Já vimos que mais carga fiscal não é possível, nem sobre famílias, nem sobre empresas. Então temos que ter crescimento económico para provocar mais receita. E, portanto, aqui falta uma aposta decisiva no setor turístico. Não é possível que a Madeira continue a ter descidas anuais no número de entradas de turistas e redução das receitas por quarto nas nossas unidades hoteleiras. O que é que nós vemos no orçamento para o próximo ano apresentado pelo Governo no Parlamento Regional? Vemos mais 1 milhão de euros para a promoção da Madeira, que é curiosamente retirada da verba da animação. Portanto, há aqui uma deslocação de verba dentro da própria Secretaria. Só para dar um exemplo, a região de turismo de Lisboa e a região de turismo dos Açores gastam 1.000 euros por ano em promoção por quarto. A Madeira gasta 200 euros. E, portanto, por aqui se vê que o turismo não tem no orçamento regional a proporcionalidade que devia ter, em termos de dotação financeira, dos resultados que traz à região, designadamente em termos de receitas, que podiam ser bem maiores, e também do próprio emprego direto e indireto que está criado à custa do turismo. E, portanto, é preciso uma aposta decisiva no turismo. Nós podemos, o Miguel Albuquerque disse isso na sua moção, nós podemos crescer em número de entrada de turistas, número de dormidas consequentemente, podemos aumentar e muito a nossa receita por quarto, que é neste momento irrisória, 38 euros, estamos em saldos. Em termos turísticos estamos em saldos. E mesmo em saldos não somos procurados. Andamos com taxas de ocupação pouco superiores a 50%. E este ano o turismo do Reino Unido desceu 26%, o turismo continental desceu à volta de 17%. Mas a verdade é que o Governo continua a não apostar, como dizia, no setor turístico e na promoção da Madeira. E depois é preciso concentrar a promoção da Madeira. Esta coisa de a agência de promoção faz campanha nos mercados tradicionais. E depois a Direção Regional de Turismo, que tem uma verba muito maior que sai do orçamento regional, faz campanha no mercado continental e nos chamados mercados emergentes. É preciso concentrar a promoção da Madeira.
na agência de promoção, e depois é preciso também um plano estratégico para o turismo madeirense. Nós temos que saber que produto queremos vender a quem nos visita. Sim. E, portanto, precisamos de requalificar o destino. Aqui passa muito por questões ligadas à requalificação da paisagem e do ambiente. A nossa orla marítima também precisa de ser requalificada. Não há dúvida que a perna do Atlântico estragou-se um bocadinho nos últimos anos, ou para não dizer um bocado grande, o excesso de betão que foi construído, muito dele, como dizia Humberto Vasconcelos, e com razão, desnecessário. As piscinas, 21, só 3 é que estão a funcionar, os imensos campos de futebol espalhados pela ilha sem qualquer utilização, centros cívicos em várias freguesias que não têm qualquer utilidade, edifícios públicos não se sabe para que é que servem, como aquele fica em frente às vésperas que está para acabar há algum tempo. Os custos de manutenção disso serão um problema. E, portanto, temos aqui um problema gravíssimo. E, portanto, nós só vamos resolver o problema financeiro quando tivermos crescimento da economia que possa gerar mais receita para o orçamento regional. Aí, aqui poderá haver algum equilíbrio entre a despesa, que terá que ser reduzida, ainda há muitos desperdícios e esbanjamentos no setor público, que precisam de ser cortados. Vou dar exemplos, mas o caso do Jornal da Madeira, o caso do jackpot para os partidos no Parlamento Regional, mas há outros maus exemplos. Portanto, precisamos reduzir a despesa e fazer crescer a receita. Como é que se faz crescer a receita? Com mais investimento privado e mais economia e mais empresas. Humberto Vasconcelos, como empresário, sendo que há mais dificuldades no mundo empresarial? Não, é verdade, há mais dificuldades. Eu tenho uma pequena empresa há muitos anos, tenho essa minha pequena empresa, já trabalhei por conta do trem também, e sinto que hoje em dia ter uma empresa nas condições atuais é difícil, muito difícil mesmo. Vivemos momentos de grandes dificuldades permanentemente pelo problema, essencialmente pelo problema de tesouraria e pelo problema de falta de dinheiro na banca. O que acontecia quando as empresas tinham alguma dificuldade no final de mês ou em determinado período do ano, a banca socorria para depois recuperarmos no outro período quando a tesouraria melhorasse, e portanto íamos compensando. Hoje em dia ou temos dinheiro ou não conseguimos, a banca não empresta, ou tecido empresarial quando há aquelas necessidades de curto prazo. Mas eu queria voltar um pouco atrás aqui a um aspecto que acho que é importante, tem a ver um pouco com estas negociações que a Madeira fez com Lisboa e a nível nacional. Se situarmos a nível do país, a dívida do país, que é colossal, a dívida do país, o próprio Primeiro-Ministro, portanto, Gaspar assim o admite, vem de sucessivos governos que tiveram políticas erradas. E recordo-me das palavras do atual Primeiro-Ministro aqui no Congresso do PSD, que dizia que haviam 3 autoestradas para o Norte, uma excelente, outra intermédia e outra não tem ninguém. E, portanto, as políticas dos governos, dos vários governos, foram provocando estes monstros a nível nacional. Agora, Portugal, perante uma dívida tão grande, conseguiu ir ao FMI e fez um plano de acordo com as necessidades do país e foi buscar não sei quantos mil milhões, que é, ao longo do tempo, vão pagando com tranches com determinados objetivos cumpridos pelo Estado português e injetando dinheiro também na banca, que se os bancos assim o entenderem, o podem fazer. O que não foi feito para a Madeira, e portanto o Estado português não teve essa consideração, e aí também os políticos da República poderiam ter feito um pouco mais no sentido da defesa da Madeira. Eu acho que o plano para a Madeira devia ser os 6,3 mil milhões para resolver o problema da Madeira. Portanto, devia ter um plano com a realidade atual, critique-se ou não a dívida, o passado, os erros que foram cometidos, as coisas boas que foram feitas pela Madeira. Acho que não era o plano de ajustamento, devia ser um plano de ajustamento para a dívida global, com um plano de pagamento a longo tempo e, portanto, em que as empresas, os empresários e tudo o tecido empresarial da Madeira, os atuais e os futuros investimentos, sabiam com o que é que contavam ao longo deste período. Portanto, acho que o governo português, ao negociar às partes, ao nos dar aos poucos, também estamos no fundo, não permitir que a Madeira pudesse planear a médio e longo prazo este plano. Eu defendia que devia ser há uma má negociação. Mas é isso tudo. Confiança. O nosso, não sei se não é falta de o nosso planning não é falta de confiança. Eu acho que o Estado devia ter tido o mesmo comportamento com a Madeira como a Europa teve, e portanto as instituições europeias tiveram, o FMI, e tanto que tiveram com Portugal, que é preciso 70 mil milhões ou... o dinheiro todo
toda não sei. Mas também vem às Mas vem às tranches, São mas aqui 78 milhões já. e portanto a Madeira está-se a tratada de uma forma errada do ponto de vista da República, Ou é mal negociado? Não é mal Eu negociado. acho que foi negociado em estado de necessidade. Não, e não esse é mal que o problema. negociado, é uma questão. Quando se negocia com a corda ao pescoço, dá maus resultados. Mas Portugal foi assim, o PS levou o país a essa E o acordo com a situação. troca também não é bom para Portugal. É terrível, o acordo que o engenheiro José Sócrates negociou é terrível para Portugal e portanto porque também foi que acorda numa situação já aflitiva, sem fazer contas, todos, e o PSD e o CDS assinaram, mas sem fazer contas mínimo do que estava a acontecer. Mas eu quero recordar que isto tudo começa no tempo de Cavaco Silva para mim. Portanto, quando começa o Cavaco Silva a fazer parcerias público-privadas no país, já começa aqui o problema. E o PS agravou esta situação por uma certa irresponsabilidade que, e na altura, o Partido Socialista, que é, fazia-se tudo e não se fazia contas a nada e, portanto, o país foi remando muito pior até que a Madeira. E, portanto, a dívida, que foi dita aqui, a dívida, e eu não estou nos números, mas a dívida per capita a nível nacional é superior à da Madeira e, portanto, era justo que os 6,3 mil milhões fossem resolvidos de uma forma igual como portugueses que sofrem. Não, é que a nível nacional é superior. Não. Depende das contas que se fazem. É grave na mesma. É grave na mesma. Eu acho que aqui devia ser olhado, a Madeira devia ser olhada pelo país e pelas instituições europeias de uma forma global, independentemente das políticas, dos erros e das coisas boas. Quero dizer também uma coisa, acho que fizemos obras na Madeira que foram fundamentais. Eu fui autarca e senti na pele, como autarca, as necessidades locais. Mas essas não estão em causa, estão em causa aquelas que não eram necessárias. E eram fundamentais, mesmo as infraestruturas as viárias foram fundamentais para o Norte, ainda hoje acho que é necessário acabar. Algumas delas, poderia dizer que uma outra poderia ter sido passado não prioritário e portanto teria sido feito, como João Conselho, onde eu fui presidente, sinto isso. E houve empolamento do custo dessas obras. Não conselho, eu corretamente não, eu acho que não, eu acho que aquilo que devia ser. Nós fizemos, ainda temos outro problema, que é os encargos assumidos e não pagos, os juros que a região paga, por isso são 400 milhões de euros. Dava para construir não tem capacidade. 2 hospitais, os juros pelo facto do Governo Regional dever às empresas. Eu acho que o grande conclusão que posso tirar deste endividamento é Portugal devia ter colocado à Madeira os 7,3 mil milhões num plano já definido para o futuro, em que a Madeira contava com aquelas verbas, havia restrições do ponto de vista regionais, do ponto de vista da despesa, havia que cumprir determinados parâmetros que eram importantes, mas não estaríamos todos os anos a pensar em outubro, se vai haver dinheiro para novembro e dezembro, e portanto estarmos aqui numa situação sempre aflitiva. Acho que era muito melhor todos contarem com o planeamento da Madeira um prazo da dívida paga e passando mesmo pelo perdão de parte da dívida, porque essa é uma das soluções, não há outra solução. Foi no perdão de parte da dívida? Não, eu queria só voltar um bocadinho atrás quando Humberto diz que alguns governantes não fizeram contas, mas fizeram-nas bem feitas. Contas toda a gente sabe fazer, mesmo aqueles que nós antigamente chamávamos os tontinhos, que não sabiam ler nem escrever, mas fazer contas. O dinheiro eles entendiam-se bem, não é? Entendem-se bem, eles sabiam fazer bem contas. O problema está, de facto, que o valor das obras, segundo me contam, o valor real nunca é o valor pago. Não me leva mal. O único que não consegui fazer foi o engenheiro António Guterres, que se enganou um pouco, porque os números já eram tão grandes no gasto que... Sentia raiz quadrada. Já reparou, eu nunca defendo. Não, quando eu estou a dizer isto sou mais exigente em relação aos meios. Sou sempre mais exigente em relação aos meios. E porque eu, sendo professor, faz-me medo o que eu ando a ver na escola. Isto é, os miúdos, ao falarem, eu estabeleço debates, porque para a oralidade, sou professor de português, precisamos de avaliar também, ensinar e depois avaliar a oralidade no terceiro ciclo, miúdos de 11, 12, 13 anos no máximo, e peço, então, o tema comum, a crise afeta todas as famílias, falemos do que ela nos afeta e depois fórmulas de tentar ultrapassar. Eles gostam de debater, alguns fazem votos diferentes, pensam que estão numa assembleia ou num debate televisivo. Mas o que mete medo é de facto os dedos que eles acusam em geral para os políticos. E no fundo os políticos são ladrões
é a democracia que começa a ficar em perigo. E eu lamento que assim seja. E se nós mantivermos, os políticos mantiverem a mesma forma de estar na política, fazendo dos seus partidos políticos clubes de futebol e sendo cada um de nós membro de uma claque. Ora, eu acho que tem de haver de facto uma real observação do que se passa à nossa volta. Os políticos têm que ser exemplares o mais possível, embora não tenham que ser nenhuns santos, que ninguém é, mas devem perceber que continuando na mesma atitude de criticar os outros partidos, e depois fazem exatamente o mesmo. O mais lastimável é o que se passa na Assembleia a propósito das discussões de jackpots, que os partidos, tendo uma pessoa que acumula, outra pessoa que não acumula, fazem guerras em função, eu não acumulava, mas deixei de acumular há um mês, já posso fazer a minha guerra e já posso falar, e etc. Também o modo como se aproveita para falar dos governos nacionais em função do partido que pertence aqui na região. Repare, eu recordo perfeitamente quando fui secretário-geral do PS, uma medida que nós decidimos colocar como bandeira, que era aumentar 15% o subsídio de insularidade dos funcionários públicos. Ora, esta medida, no ano em que foi, já 2008, salvo erro, era uma medida completamente demagógica. Mas ela tinha uma função, dentro da demagogia que tinha, denunciar aquilo que estava a fazer o PSD Madeira. Isto é, tudo aquilo que o PSD pudesse sacar a nível nacional, tudo que fosse o PSD pudesse sacar ao Governo da República, que era socialista, porque o Governo era socialista, tinha exigido dias antes que os funcionários que pertencessem às polícias, os funcionários do Estado, fossem aumentados no subsídio de insularidade, fosse atribuído 10%. Nós, ironicamente, fizemos 10 a pouco, 15 para todos os funcionários regionais. Ora, muita gente não percebeu a ironia desta situação, mas esta ironia é mesmo para denunciar, no fundo, o que andamos a fazer muitas vezes os políticos aqui uns com os outros, e a população que está a sentir na pele isto não acha piada nenhuma. Não acha piada porque sente. E então os políticos devem ser essencialmente denunciadores dos contratos, os contratos feitos pelos governos, que não olham para o interesse do Estado, não olham para as boas práticas de gestão, como faz qualquer empresário, tenta comprar o mais barato e que lhe sirva. Não é esta a prática dos governos, não é prática dos governos procurarem poupar no que puderem. Essa é uma prática das famílias e dos empresários. Não é prática do governo. É um mau gestor, mas é um mau gestor porque lhes interessa ser. Sabem fazer muito bem contas. Porque aqui depois os governos são muitas vezes a melhor via rápida. A política, os governos, o poder é a melhor via rápida para o enriquecimento. É que nós vemos que eles vão lá, ainda alguns populares dizem que ganham muito, não ganham tanto assim, o Presidente da República ganha 7, 8 ou 9 mil euros, que é muito. O problema é quem vai para o governo e que às vezes vai ou para uma Assembleia, porque aí também se faz muitos negócios, ou se programam os negócios futuros, e que vão muitas vezes chegam com uma mão à frente e outra atrás, e depois saem para belos lugares em empresas, porque têm aquilo que hoje se chama know-how. E então o que o know-how é aquilo que se chama um marketing relacional. Sabem como... Em linguagem mais simples, que se diz tráfico de influências. Exatamente. E é isto que os políticos todos levam isto em consideração e começam na sua prática
a procurar impor, ou então, não se esqueçam, por melhorias que haja nos orçamentos futuros, a Europa está num processo global de empobrecimento em que o Estado social não vai ser sempre igual daqui a 10 ou daqui a 20 anos. Infelizmente, se os cidadãos não se aperceberem disto, se não for explicado isto aos cidadãos, e se não for alterado o comportamento dos políticos e das suas estratégias, eu acho que é a própria democracia que correrá riscos um dia destes. Pegando aqui um pouco neste, o governo ser um pouco um possível mau gestor, tivemos aqui neste ano também aquele célebre sucesso do Cuba Livre. Alice Finlay, há uma hipótese de existir arguidos neste processo? Tem que existir? É assim, é evidente que tem que existir, mas também é evidente que nem sempre o Ministério Público acusa nestas situações. E daí que, nesse caso, é mesmo uma questão de esperar para ver. Agora, aquilo que todos nós, de uma forma geral, vimos no terreno durante décadas a acontecer, em que efetivamente nós passamos por um processo onde chegam cá quantias avultadas de dinheiro e que depois, na prática, todo esse dinheiro é aplicado de uma forma com faturas escondidas, que não aparecem, que não são reportadas nas contas. Isso é apenas a pontinha do iceberg, ou seja, foi um preciosismo nisto tudo, mas é por aí que a lei pode pegar. A verdade é que o grande crime de todo este processo está na perda de uma grande oportunidade e porventura a única oportunidade que a Madeira teve ao longo dos vários séculos de dar um salto num sentido diferente, que nós pura e simplesmente perdemos. E agora vamos ter que tentar fazer omeletes sem ovos, porque esse dinheiro foi desbaratado à conta de interesses que não eram os dos madeirenses, que não eram os da Madeira e que na prática comprometem o nosso futuro. Agora, quando nós, e o professor Agostinho Soares falava nisso, quando nós temos uma governação que não é transparente, que a própria sociedade já quase que aceita como sendo normal, e às vezes até há aquele chavão que as pessoas dizem, se eu estivesse lá também fazia igual. Quando isto já é aceite, este servir-se em vez de servir, claro que a democracia está em causa. Claro que a possibilidade de nós encontrarmos um outro caminho está em causa. Por isso que, para além, obviamente, de termos um planeamento, termos inclusive uma coisa que falta aqui na Madeira, que é um plano estratégico de desenvolvimento sustentável, e aqui dizia desenvolvimento, não crescimento, crescimento nós tivemos e agora, pronto, não temos nada, praticamente nada. Para além desse tipo de instrumentos, dessas linhas de orientação, de sabermos exatamente para onde é que queremos caminhar e como, nós também precisamos de moralidade, precisamos de honestidade. E é fundamental que os madeirenses percebam que nas suas escolhas esse ponto tem que estar à frente. Porque esta história de pensar, eu conheço e tal, e pode ser que ele sendo Presidente da Câmara facilite ou não me crie dificuldades aqui para o licenciamento disto ou daquilo, ou a estradinha que é preciso para ali. As decisões tomadas à conta do interesse imediato e individual prejudicam não só o coletivo, mas a própria pessoa. Porque a pessoa, ao tomar a decisão de votar em A ou B porque vai servir melhor individualmente, dali a algum tempo pode ter o seu filho ou os seus netos no desemprego porque simplesmente não apostou nos políticos certos para ter uma sociedade efetivamente desenvolvida de forma sustentável. Ou seja, esta questão, claro que há aqui um peso enorme da responsabilidade de quem esteve a governar a Madeira durante todo este tempo. Aliás, chegamos ao cúmulo de, eu tenho também imensos alunos com quase 30 anos, alguns com 30 e tal anos, e eles não foram governados por outra pessoa que não o Dr. Alberto João Jardim.
Mas, para além dessa responsabilidade que é pesada, as pessoas também têm que assumir as suas responsabilidades e não podem simplesmente fazer as suas escolhas à conta do seu interesse individual e pessoal. E também não podem fazer essas escolhas e demitir-se, porque esta responsabilidade de fiscalizar, de pressionar, de tentar que não se desviem do caminho, não cabe apenas àquelas pessoas que estão nos partidos da oposição ou que estão em algumas associações e que são mais ativas, mas cabe às pessoas, a todas as pessoas. As pessoas têm que estar atentas porque não podem confiar nos governantes. Essa é uma realidade que tem sido provada ao longo dos tempos, ao longo dos séculos. José Manuel Rodrigues, concorda com essa frase que acabou a Ernestina de dizer, que as pessoas não podem confiar nos governantes? Pelo menos cegamente, não podem virar as costas. Eu acho que há aqui um problema identificado, quer pelo Agostinho, quer pelo Hélder, que é o problema do descrédito da política em Portugal e, sobretudo, da política que deriva da governação. E como é que se inverte isso? Eu acho que nos últimos 20 anos, talvez 30, perdeu-se um pouco a noção, e não foi só no caso do nosso país, nem no caso da nossa região, a nível europeu e se calhar mundial, da noção de serviço público, de que a política é um serviço às pessoas e não uma forma de ir para a política servir dos dinheiros públicos para fins privados. Havia um certo, o nosso país aqui, independentemente de nós concordarmos ou não com o Dr. Oliveira Salazar, eu estou à vontade porque discordo completamente da política que teve em Portugal depois da Segunda Guerra Mundial, mas acho que ele, por exemplo, tinha essa, incutiu no aparelho de Estado português a noção de servir o Estado, de servir do interesse nacional. E isso perdeu-se nas últimas 3 décadas em Portugal. Talvez fruto daquilo que o Hélder identificou há pouco, que é estamos numa sociedade muito individualista. E isso é transposto também depois para a política e para a própria governação e para os próprios eleitores que às vezes votam não em função do projeto melhor para a comunidade, mas do seu interesse individual. E, portanto, eu acho que é preciso recuperar essa noção de serviço público, do que é o interesse nacional, do que é o interesse regional. E acho que houve aqui um fator que contribuiu um pouco para isso, que foi a partidarização, quer do aparelho de Estado, quer do aparelho regional da administração pública. Dá uns órgãos de comunicação social já agora, e também como o Jornal da Manhã. E, portanto, essa partidarização leva à criação de clientelas, leva aos favoritismos, e então, quando há um partido que se arrasta no poder durante 38 anos, como é o caso do PS da Madeira, isto então grava-se muito e estamos a sofrer as consequências disso mesmo. E, portanto, são necessárias. Eu acho que se fala, por exemplo, muito de legislação contra a corrupção, de legislação pela transparência. Se calhar Portugal é dos países com maior legislação nesta matéria. É preciso que os tribunais e a justiça, e é outro cancro da sociedade portuguesa, é o funcionamento dos tribunais e da justiça, não diria dos tribunais em particular, mas da justiça no seu todo, o enriquecimento ilícito, claro. E, portanto, enquanto a justiça não funcionar a sério, há aqui um grau de impunidade que vai continuar a existir na nossa sociedade. Mas, a propósito do caso do inquérito de crime à dívida oculta da Madeira, eu acho que há legislação que cobre, que dá claramente, do ponto de vista criminal, a responsabilidade dos membros do Governo Regional que estiveram envolvidos na ocultação da dívida e na ocultação de facturação e de não reporte das finanças públicas regionais, quer ao Estado português, quer a instituições internacionais. Mas concordo aqui com o Agostinho quando dizia que as pessoas hoje estão mais centradas, se calhar porque estão a atravessar pesados sacrifícios, muitas em desespero, estão mais despertas, por exemplo, também para a política. Quando as sociedades estão minimamente bem, não há crise económica, as pessoas têm uma tentativa de alinhamento, até de voto do partido que está no poder, não é? E de alinhamento dos interesses da comunidade. Agora que as pessoas estão apertadas por impostos, pelo desemprego, pela pobreza, pela fome, também estão mais despertas para participar, para protestar, que também às vezes é necessário, para se manifestar, e portanto desse ponto de vista haja alguma coisa positiva no meio desta crise, e penso que sobretudo aqui na região as pessoas o que estão à espera é que os partidos, os políticos, em vez de trocarem galhardetes,
como disse o Agostinho e bem, possam apresentar soluções para os problemas. É evidente que não há soluções mágicas para os problemas, mas as pessoas querem alternativas às políticas que estão a ser seguidas pelo Governo Regional do PSD, que sejam diferentes e constituam indícios de solução para esses mesmos problemas. Há bocado estávamos a falar de excesso de betão na Madeira. É verdade, centros cívicos, piscinas, campos de futebol, falámos de algumas estradas que eventualmente não eram necessárias. Recordo-me de uma acessibilidade que foi feita a um parque empresarial da Madeira que custou 60 milhões de euros para acesso a um parque empresarial do Campanar. E pergunto se isto, no custo-benefício, se isto faz algum sentido, esta via rápida. Não faz, obviamente. Mas depois deixou-se de construir, por exemplo, um novo hospital, que é uma infraestrutura que era absolutamente necessária, quer ao Serviço Regional de Saúde, quer do ponto de vista até do tipo de turismo que a Madeira tem. Porque hoje o turista de mais idade, quando procura um destino turístico, quer saber antes que tipo de serviços de saúde tem a Madeira e os destinos turísticos procuram. E acho, por exemplo, o Governo não projetou, por exemplo, a ampliação da Pontinha, e agora está a fazer aquele mamarracho que nós sabemos no lado norte, quando poderia ter ampliado a Pontinha e nós perdemos barcos de cruzeiros por não termos cais ajustável. E isto não é de hoje. E, portanto, há aqui duas grandes obras que vão ter sido feitas. Se algumas médias que não eram necessárias não tivessem sido realizadas e constituíam polos, aqui sim, um na área social, o outro na área económica, essenciais ao desenvolvimento da Madeira. Humberto, concordem? Há obras que foram mal projetadas? Há obras que podiam, e o próprio Governo admite que há uma outra obra que podia ter sido repensada e não fosse voltasse atrás, talvez não fizesse essa mesma obra. Agora, há obras que são fundamentais e pela minha experiência pessoal, eu recordo há muitos anos atrás, o ex-deputado Gabriel Drummond, no Norte, em São Vicente, reivindicava e pedia um túnel para o Norte. Chamaram-me louco na altura, chamaram-me maluco. Uma realidade, existe um túnel, é aquilo estruturante para um concelho como São Vicente, por exemplo. E, portanto, aquela é uma obra que foi muito importante e, portanto... Mas o Parque da Ginja já não se pode dizer a mesma coisa. Mas o parque em si... porque não se criaram as condições para as empresas se instalarem. O parque em si, apesar de não ter ocupação, o que houve foi talvez falta de apoios comunitários e a questão dos registros dos terrenos e a questão do direito de superfície que demorou algum tempo devido à complexidade que este país tem da legislação em si. É claro que havia uma obra que eu, por exemplo, não achava prioritária, que era uma acessibilidade, estava prevista, o Parque Empresarial, e eu como autarca na altura não defendia, porque achava que era uma obra, que era uma via direta de saída do túnel ao Parque Empresarial em São Vicente, que era destruir parte da paisagem, portanto, era uma obra que eu não achava direta, e portanto eu tive as minhas próprias guerras por pensar pela minha própria cabeça em determinadas obras. Umas fiz bem, outras fiz mal, mas acho que há obras que são estruturantes e importantes, há umas que são menos bem conseguidas, outras não, mas há aqui um pormenor que fica aqui, que acho que é importante. Eu acho que as pessoas começam a ter um pouco, olham não para os políticos, mas para os partidos. E, portanto, começa a haver aqui, vamos notar isso em breve, alguma sensibilidade porque as pessoas acreditarem mais em pessoas e, portanto, aparecer projetos diferentes do que nos partidos. E, portanto, as máquinas partidárias, hoje em dia, começam a ter alguma dificuldade, mais dificuldade do que no passado. E, portanto, não é só os políticos, mas em si os partidos começam a ter alguma dificuldade. E todos eles, portanto, acho que todos os partidos começam a ter aqui algumas questões que ao longo dos anos, porque todos eles estiveram no poder, os três grandes partidos sustentados, o Estado, o CDS, o PSD, teve o PS, e portanto os partidos levaram o país a este estado e portanto, aqui claramente há aqui alguma visão que pode acontecer no futuro, que é olhar para pessoas e o poder optar, que é claramente assim, será assim no futuro. O jornalista perguntava se isso podia fazer aí alguma leitura política. Não, o que eu acho é que vai acontecer, e portanto eu vejo isso cada vez mais pode acontecer. Eu acho que a mudança política na Madeira vai tenho mais o poder local, que fui um exercício. Essa questão das equipas e onde eu estou à vontade no poder local, e sei como é que foi, como é que se forma toda uma equipa, como é que sai da política, como é que sai, e portanto senti claramente como é que funciona as máquinas, como funciona
funcionam as máquinas do ponto de vista de autárquicas, por exemplo, sem que há mudanças que podem surgir, que é importante ver isso com os olhos. Isto por desconfiança das populações em relação a este descalabro que o país caiu, portanto, a este endividamento total caiu. Eu acho que mesmo assim, e queria referenciar uma coisa, não sei todas as autarquias, mas os municípios, mesmo assim os municípios da Madeira, apesar de estarem endividados, fizeram muitas obras também, alguns deles estão bem, portanto não têm o mesmo peso que tem o Governo Regional. A vantagem, claramente, eu lembro-me na altura, é que o dinheiro vem diretamente da República e, portanto, o que falta aqui em relação... Passava pelo Governo, não chegava às câmaras. O que falta aqui, talvez, é que as pessoas, devido a este facilitismo que houve ao longo dos anos, com muito dinheiro, não perceberam ainda, por exemplo, como é que as câmaras conseguem fazer tantas obras e conseguem ter tanto dinheiro. As câmaras não geram, as câmaras municipais não geram receita, nunca gerarão receita para fazer aquilo, para as máquinas que têm. E, portanto, aqui há que também repensar isso no futuro, se o Estado, se a República começa a reduzir cada vez mais as transferências e obriga a fazer aquilo que já está na lei, que é o custo-benefício, que é, se faz um serviço, tem de ter receitas para fazer esse serviço. É a chamada lei dos compromissos. Isso é terrível e não vai conseguir, as câmaras vão ter grandes dificuldades. Há aqui grandes mudanças que vão surgir no futuro, mas a questão dos partidos políticos começam a ter aqui alguns problemas devido a as máquinas pesadas que foram criando ao longo dos anos.